Na tarde de 16 de outubro de 2011, Neide Ramos, uma viúva de 45 anos, viajou para Nova Iguaçu em busca de um recomeço. Depois de meses de conversas online, ela acreditava ter encontrado uma nova chance para o amor. Seu anfitrião, um homem que se apresentava como Vitor, era charmoso, mas sua casa guardava um segredo sinistro, um quarto trancado com um cadeado pelo lado de fora. Ele dizia que era apenas um quarto de bagunça. Mas quando Neide encontrou a chave e abriu aquela porta, o que viu transformou sua esperança em pânico absoluto. O que realmente acontecia naquele cômodo? E que destino estava reservado para ela naquela noite? Esta é a investigação completa de como um encontro romântico se tornou um pesadelo e revelou o predador que se escondia por trás de uma porta trancada. Se você gosta desse tipo de conteúdo, diga-nos de onde está assistindo e inscreva-se no canal para acompanhar nossos vídeos diários. Neide Ramos tinha 45 anos e era viúva. Ela trabalhava como balconista e era mãe de 2 filhos. Sua rotina era dividida entre o trabalho e a criação dos filhos. Apesar disso, ela planejava recomeçar. Um de seus objetivos era voltar a estudar no período noturno. Após o período de luto, Neide considerou a possibilidade de um novo relacionamento. Em 2 de outubro de 2011, ela iniciou uma conversa online com um homem que se apresentou como Vitor. As trocas de mensagens se tornaram frequentes. Ele se mostrava atencioso e interessado em sua vida. Para Neide, a comunicação representava uma nova esperança. Ela acreditava que poderia encontrar afeto e companheirismo novamente. A interação era exclusivamente virtual, mas a promessa de um futuro parecia concreta. Após 2 semanas de contato virtual, eles combinaram um encontro. Neide se preparou para viajar e finalmente conhecer o homem que, para ela, significava um recomeço. No dia 16 de outubro de 2011, Neide Ramos iniciou a viagem para Nova Iguaçu, um município na Baixada Fluminense, Rio de Janeiro. Era primavera e o dia estava quente, uma característica da estação na região. O destino final era uma residência no bairro da Luz. O endereço ficava localizado perto de uma linha férrea ativa. O som dos trens era uma característica constante da área, contribuindo para noites barulhentas. Para Neide, a viagem era a concretização de 2 semanas de conversas online. Ela se deslocou até o local para o primeiro encontro presencial com o homem conhecido como Vitor. Aquele encontro marcaria a transição do relacionamento do ambiente digital para o contato físico. A expectativa de Neide era baseada unicamente nas interações que tiveram pela internet. Neide chegou à residência às 17 horas do dia 16 de outubro. O homem, que se identificava como Vitor, a recebeu. A primeira impressão da casa e do anfitrião não indicou problemas imediatos. Contudo, um detalhe chamou sua atenção. Uma das portas internas estava trancada. A fechadura era um cadeado, e ele estava posicionado pelo lado de fora. Vitor apresentou uma justificativa. Afirmou que o cômodo era usado apenas como um quarto de bagunça. A explicação era simples, mas o cadeado externo criava uma contradição. Uma tranca naquela posição não protege pertences. Ela impede a saída. A situação levantou uma pergunta objetiva. Que tipo de bagunça precisa de um cadeado pelo lado de fora? Às 17h30, Vitor cometeu um descuido. Ele se levantou para ir a outro cômodo e deixou a chave do cadeado sobre uma mesa na sala. A justificativa do quarto de bagunça não havia convencido Neide. A imagem da tranca externa permanecia em sua mente. Movida por uma intuição crescente, ela pegou a chave. Neide se aproximou da porta trancada. O som da chave girando no cadeado foi o único ruído no ambiente. Ela empurrou a porta, que se abriu lentamente. O que viu
Não era desordem. Era um cenário organizado com um propósito claro. No centro do pequeno cômodo havia uma cadeira de madeira. Fixadas nos braços e pernas da cadeira, cintas grossas de contenção estavam instaladas. Ao lado, no chão, um capuz de tecido preto estava jogado. Em um canto, uma mala de viagem grande estava aberta. Dentro dela, Neide viu roupas femininas. Eram blusas, calças e vestidos de tamanhos e estilos diferentes, indicando que não pertenciam a uma única pessoa. A conexão entre os objetos foi imediata e lógica. A cadeira com as cintas, o capuz para anular a visão, as roupas de múltiplas mulheres. Aquele não era um depósito, era um local preparado para subjugar pessoas. O pânico tomou Neide de forma completa e avassaladora. Sua esperança de recomeço foi substituída pela certeza do perigo. A verdade era simples e aterrorizante. Ela estava na casa de um predador. O pânico foi uma reação imediata. Neide compreendeu que qualquer demonstração de medo poderia ser fatal. Ela recuou e fechou a porta do quarto com cuidado. O som do trinco foi abafado. Sua prioridade era manter a normalidade. A adrenalina exigia uma ação, mas sua mente trabalhava de forma lógica. Qualquer reação brusca, qualquer sinal de desespero poderia alertar o homem e selar seu destino. Ela sabia que sua vida dependia de sua capacidade de atuar. Uma desculpa precisava ser encontrada. Tinha que ser algo comum, rotineiro e que justificasse sua saída imediata da casa. A ideia surgiu de forma clara. Comprar pão. Era uma tarefa banal, crível em um fim de tarde. Mais importante, era uma atividade que ela poderia realizar sozinha e que não levantaria suspeitas. A desculpa era simples, mas sua execução exigia controle absoluto. Neide controlou a respiração. Ela caminhou de volta para a sala, onde Vitor estava. Manteve a postura relaxada e o tom de voz neutro. Olhou para ele e comunicou sua intenção de forma direta. Disse que iria até a padaria mais próxima para comprar pão para o café da manhã do dia seguinte. A simplicidade do pedido foi a chave de seu plano. Para ele, era apenas um comentário casual. Para Neide, era o primeiro passo de uma fuga pela vida. Ela pegou sua bolsa, certificando-se de que seu celular estava dentro, e se dirigiu à porta da frente. Cada passo era calculado para não parecer apressado. Ao sair da casa, Neide não caminhou para a padaria. Seu objetivo era outro. Ela se afastou da rua rapidamente, buscando a distância necessária para fazer uma ligação sem ser vista ou ouvida. Sua prioridade era acionar ajuda. Com as mãos trêmulas, ela pegou o celular. O primeiro contato foi para Carla, uma amiga de confiança. A ligação foi curta e direta. Neide informou sua localização exata em Nova Iguaçu e descreveu o perigo iminente que havia descoberto dentro da residência. Ela pediu que a amiga ficasse em alerta, ciente da situação, caso algo acontecesse com ela. Sua voz transmitia a urgência e a gravidade dos fatos. O relógio marcava aproximadamente 17h50. Imediatamente após desligar a chamada com Carla, Neide realizou a denúncia formal. Ela discou o número de emergência da Polícia Militar. Para o operador que atendeu, relatou de forma objetiva o que havia testemunhado minutos antes no quarto trancado. Descreveu a cadeira equipada com cintas, o capuz e a mala contendo roupas femininas diversas. Forneceu o endereço completo da casa no bairro da Luz e a descrição física do homem que se apresentava como Vitor. A denúncia foi registrada como uma suspeita de cárcere privado em andamento. As autoridades foram mobilizadas com base na seriedade do seu relato. Para Neide, a espera pela chegada da viatura começou em um local seguro, longe da casa. A denúncia feita por Neide foi classificada como de alta prioridade.
A informação sobre uma tentativa de cárcere privado mobilizou imediatamente a unidade da Polícia Militar responsável pela área. Uma viatura foi despachada para o endereço no bairro da Luz. A equipe era liderada pelo sargento Andrade, um policial com experiência em operações táticas no subúrbio do Rio de Janeiro. O chamado era específico e continha detalhes que indicavam um risco real. A missão era verificar a denúncia, garantir a segurança de possíveis vítimas e, se confirmado o crime, efetuar a prisão do suspeito. A viatura chegou à rua indicada de forma discreta, com as sirenes desligadas para não alertar o ocupante da residência. Do ponto de vista da equipe policial, a situação era incerta. Eles possuíam o relato de uma mulher em pânico, mas não sabiam o que encontrariam dentro da casa. O suspeito poderia estar armado. Poderia haver outras vítimas em cativeiro. Cada movimento precisava ser calculado. O sargento Andrade e seus homens desembarcaram e fizeram uma avaliação visual do perímetro da casa. A prioridade era estabelecer um plano de entrada rápido e seguro. A operação estava baseada unicamente na denúncia de Neide. A polícia agia com base na gravidade do que foi relatado, preparando-se para o pior cenário possível. A equipe do sargento Andrade executou a entrada tática. A porta da frente foi arrombada para garantir o acesso rápido e seguro ao interior do imóvel. A ação foi coordenada para neutralizar qualquer ameaça potencial e preservar a cena de um possível crime. Os policiais se moveram pelos cômodos de forma metódica. O homem, conhecido como Vitor, estava na sala de estar. Ele foi surpreendido pela ação policial e não resistiu à abordagem. Foi imediatamente imobilizado e informado de que estava detido para averiguação. Após a contenção do suspeito, os policiais realizaram uma varredura no imóvel. Eles localizaram a porta trancada com um cadeado pelo lado de fora, exatamente como descrito na denúncia. Ao abrir o cômodo, a equipe confirmou a veracidade do relato de Neide. A cadeira com as cintas, o capuz no chão e a mala aberta com roupas femininas estavam no local. A disposição dos objetos indicava preparação e não desordem. A cena confirmou a gravidade da denúncia recebida minutos antes. Diante das evidências materiais, a prisão em flagrante foi efetuada. O suspeito foi formalmente acusado de tentativa de cárcere privado com base nos preparativos encontrados que caracterizavam o início da execução do crime. Os objetos encontrados no quarto foram imediatamente apreendidos como prova material. A cadeira, as cintas de contenção, o capuz e a mala com seu conteúdo foram catalogados como evidências. A cena do crime foi isolada para aguardar a chegada da perícia técnica, que realizaria uma análise mais detalhada dos itens e do local. Com o suspeito detido, a atenção dos investigadores se voltou para o quarto trancado. O cômodo não era um depósito de bagunça, como o suspeito havia afirmado. Cada item no local parecia ter uma função específica. No centro do espaço, a cadeira de madeira era o objeto principal. As cintas de contenção estavam firmemente presas à sua estrutura. Havia uma cinta para cada braço e para cada perna. Próximo à cadeira, no chão, estava o capuz de tecido escuro. Sua finalidade era clara: impedir a visão de quem fosse colocado na cadeira. Em um canto do quarto, a mala aberta continha diversas peças de roupa feminina. Uma análise visual preliminar identificou blusas, calças e vestidos. Os tamanhos e estilos eram variados. Isso indicava que as roupas não pertenciam a uma única pessoa. Os investigadores examinaram o piso do cômodo. Eles identificaram marcas sutis, mas distintas. Eram dois riscos paralelos, consistentes com algo ou alguém sendo arrastado. As marcas partiam da entrada do quarto em direção à cadeira. Os objetos formavam um conjunto de evidências que apontava para uma atividade criminosa planejada. No dia seguinte à prisão,
Em 17 de outubro, as evidências apreendidas no quarto foram encaminhadas para análise forense. O responsável pelo laudo foi o perito Mauro. Seu trabalho era transformar os objetos silenciosos em fatos objetivos para a investigação. A análise começou pelas cintas de contenção que estavam fixadas na cadeira. Um exame microscópico revelou a primeira pista concreta. O material apresentava microfissuras, pequenas rupturas na estrutura que não eram visíveis a olho nu. Essas fissuras indicavam que as cintas foram submetidas a uma força extrema e repetida. A conclusão técnica era que alguém havia lutado intensamente contra a imobilização. Além das fissuras, foram encontrados vestígios de pele humana descamada. O material biológico confirmava o contato direto e violento com uma ou mais vítimas. O capuz de tecido preto foi o segundo item examinado. A análise química detectou a presença de suor humano, confirmando seu uso recente. Contudo, um achado adicional foi determinante. O tecido continha um resíduo de cloreto de benzalcônio. O cloreto de benzalcônio é um composto antisséptico, comumente usado em desinfetantes para eliminar bactérias e outros micro-organismos. A presença do químico no tecido sugeria que o capuz era higienizado após o uso. Essa prática indicava planejamento. O objeto não era descartável, mas sim reutilizado. As descobertas do perito Mauro transformaram as suspeitas em certezas. As evidências físicas e químicas demonstravam que os itens não eram apenas uma preparação, mas ferramentas que já haviam sido utilizadas em um ciclo de violência. O quarto não era para uma futura vítima. Ele já tinha uma história. Com as evidências físicas confirmando o uso prévio dos equipamentos de contenção, a investigação se expandiu para além dos muros da casa. Os policiais iniciaram uma série de entrevistas com os moradores da rua, buscando informações sobre a rotina do suspeito ou qualquer atividade em comum. O depoimento mais importante veio de Dona Silvia, uma vizinha que morava na casa ao lado. Inicialmente, ela hesitava em falar, pois não queria se envolver. Contudo, ao entender a gravidade do caso, decidiu relatar o que sabia. Ela afirmou ter ouvido sons estranhos vindos da residência em noites anteriores. Não eram discussões ou música alta, eram choros. Segundo o relato de Dona Silvia, os sons eram abafados e intermitentes, como se alguém tentasse gritar através de uma barreira. Ela os ouviu em mais de uma ocasião, sempre tarde da noite. A proximidade da linha férrea e o barulho constante dos trens ajudavam a mascarar os ruídos, o que a fez duvidar do que estava ouvindo. Por essa razão, nunca havia reportado o fato às autoridades. O depoimento de Dona Silvia foi uma peça fundamental para a investigação. Ele corroborava as evidências físicas encontradas pelo perito Mauro. As cintas com sinais de uso e o capuz higienizado agora tinham um contexto sonoro. Os choros abafados eram a prova auditiva de que o quarto já havia sido utilizado para o propósito para o qual foi montado. A suspeita se tornou uma certeza para a polícia. Neide Ramos não foi a primeira mulher a entrar naquele quarto. Outras vítimas já haviam estado ali, e seus pedidos de socorro foram silenciados pelo ambiente e pela rotina do bairro. A investigação avançou para a análise dos equipamentos eletrônicos apreendidos na residência. Entre os itens, uma câmera digital compacta foi encontrada no quarto principal. O equipamento foi encaminhado para o setor de perícia digital da Polícia Civil. Os técnicos recuperaram os arquivos armazenados no cartão de memória. O conteúdo encontrado foi a reviravolta definitiva do caso. A câmera continha múltiplos arquivos de vídeo recentes. As gravações mostravam o interior do quarto trancado. As imagens revelaram o método de operação do suspeito. Ele atraía mulheres para a residência. Em seguida, as coagia a entrar no cômodo.
Lá dentro, as vítimas eram imobilizadas na cadeira com as cintas. O homem as mantinha presas por horas. Durante o cativeiro, ele filmava os atos de violência e humilhação. Os vídeos confirmaram a identidade de outras vítimas que foram posteriormente contatadas pela polícia. A análise das imagens também solucionou o mistério da mala. As roupas femininas encontradas pertenciam às mulheres que apareciam nas gravações. Cada peça era de uma vítima diferente, guardada pelo agressor após os crimes. A evidência digital transformou o caso. A investigação não era mais sobre uma tentativa de crime contra Neide. Tratava-se de um predador em série, com um método estabelecido e um histórico de vítimas documentado por ele mesmo. A notícia da prisão se espalhou rapidamente pelo bairro da Luz. A revelação de que um predador em série operava em uma das casas da vizinhança gerou um sentimento de choque e insegurança entre os moradores. O fato de os crimes terem ocorrido de forma sistemática, sem que ninguém percebesse, expôs a vulnerabilidade da comunidade. A rotina barulhenta da linha férrea e as ruas, com iluminação deficiente, antes apenas características do local, foram reavaliadas como fatores que contribuíram para o isolamento dos atos criminosos. O depoimento de Dona Silvia sobre os choros abafados que ouviu tornou-se um ponto central nas conversas. O medo inicial deu lugar a uma ação organizada. Moradores se reuniram para discutir a segurança do bairro. Eles formalizaram um pedido direcionado às autoridades municipais e à polícia militar. As exigências eram claras e objetivas. O aumento das rondas policiais na área, especialmente no período noturno, e a instalação de um sistema de iluminação pública mais eficiente. A comunidade argumentou que a falta de visibilidade e a presença policial esporádica criavam um ambiente propício para atividades ilícitas. A mobilização da comunidade resultou em uma resposta das autoridades. Em poucas semanas, a prefeitura iniciou um projeto de melhoria na iluminação da rua onde o crime ocorreu e de vias adjacentes. A polícia militar também intensificou o patrulhamento na região. O caso transformou a percepção de segurança dos próprios moradores, que passaram a adotar uma postura mais vigilante e coletiva. A tragédia que aconteceu dentro daquela casa serviu como um catalisador para mudanças práticas e duradouras no ambiente externo. A coragem de Neide Ramos não se limitou a salvar a própria vida. Suas ações tiveram um impacto duradouro. Após a prisão do suspeito, o caso foi divulgado pela imprensa local no Rio de Janeiro. A história de uma mulher que escapou de um predador em série por causa de uma chave esquecida e uma desculpa para comprar pão tornou-se um alerta público. O debate sobre os perigos de relacionamentos iniciados em ambientes virtuais ganhou força, especialmente entre comunidades de mulheres mais velhas. Em resposta direta a este caso, um movimento de conscientização foi iniciado. A iniciativa partiu de um grupo de mulheres da Baixada Fluminense, que incluía Carla, a amiga que recebeu o primeiro pedido de socorro de Neide. Elas organizaram a criação de uma rede de apoio informal, focada em mulheres que buscavam relacionamentos pela internet. O objetivo do grupo era prático e direto: educar e proteger. A rede de apoio promovia encontros em associações de bairro e centros comunitários. Nesses eventos, a história de Neide era contada como um estudo de caso. Eram discutidos os sinais de alerta que ela percebeu, como a insistência em se encontrar em um local privado e a existência de um quarto trancado por fora. O grupo distribuía material informativo com dicas de segurança, como sempre marcar os primeiros encontros em locais públicos, informar a amigos e familiares sobre a localização e nunca hesitar em acionar a polícia ao menor sinal de perigo. O legado de Neide foi a transformação de uma experiência individual de pânico em uma ferramenta de proteção coletiva.
Seu caso demonstrou a importância da intuição e da ação rápida. A atitude de Neide, ao controlar o medo e executar um plano de fuga, tornou-se um exemplo de agilidade mental em uma situação de risco extremo. A porta trancada por fora deixou de ser apenas uma evidência do crime. Ela se tornou um símbolo de que a verdade, por mais perigosa que seja, precisa ser exposta. A atitude de uma única mulher abriu uma porta que revelou não apenas um criminoso, mas também a necessidade de uma comunidade mais vigilante e solidária. O caso foi solucionado pela ação direta de Neide Ramos. Sua intuição sobre a porta trancada e a agilidade para criar um plano de fuga foram os fatores que garantiram sua segurança. A denúncia que ela realizou resultou na prisão de um criminoso perigoso e na interrupção de um ciclo de violência que ocorria de forma oculta. O episódio expôs um predador que utilizava a confiança de mulheres para atraí-las a um cativeiro. A coragem de Neide não apenas salvou sua vida, mas também a de futuras vítimas. O caso de Nova Iguaçu permanece como um registro da importância de estar atento a sinais de perigo e da eficiência de uma denúncia imediata às autoridades. A rapidez com que Neide agiu foi o elemento decisivo que expôs a verdade e permitiu a ação da justiça. Se você gostou do vídeo, diga-nos de onde está assistindo e inscreva-se no canal para acompanhar nosso conteúdo.